Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está nesse canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e, se possível for, compartilhe esse vídeo para que chegue para mais pessoas, para que aprendamos juntos a palavra de Deus. Nossa incumbência nesse canal é gravar as aulas, cooperar aí na elucidação das aulas de adultos e de jovens da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, as lições bíblicas que são propostas para nós a cada 3 meses. Nesse trimestre, segundo trimestre de 2024, estamos estudando na classe dos jovens um assunto muito palpitante: o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo as Escrituras, os ensinos das Escrituras Sagradas. E na lição de número 5, nós já passamos 4 lições, nós vamos estudar um assunto muito interessante, muito palpitante, pertinente, que é a santificação, não é? Tudo tem uma frase chamada realidade bíblica de. Então, dessa feita, estaremos estudando a realidade bíblica da santificação. A realidade bíblica da santificação é um assunto muito interessante, pertinente para o nosso desenvolvimento. Glória a Deus, né? Mas, quando vamos trabalhar essa questão, vamos ter que resgatar o sentido bíblico da santificação e compreender de forma que todas as suas aplicações. Quero ainda notabilizar que a salvação é um ciclo, e dentro do ciclo da salvação nós temos a justificação, a regeneração e a santificação. Então a santificação é o fim do ciclo da salvação, ok? Então, quando vamos estudar de soteriologia, que é o que já passamos também nessa mesma lição, ou seja, nesse mesmo trimestre, nós vamos observar que fecha o seu ciclo aí na santificação. Tem a justificação, a regeneração e a santificação, tá certo? E isto posto, nós vamos já para a nossa lição. Nós temos aqui a lição de número 5, nos fala assim: a realidade bíblica da santificação cristã. Primeiro objetivo é enfatizar a santidade de Deus. Segundo, conscientizar de que a santificação é um processo. E terceiro, compreender que o que é santificação na prática, ok? Então, baseado nessa proposta, o comentarista trouxe uma leitura bíblica no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 20, né? Pois diz assim o texto: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça de vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, porquanto escrito está: sede santo, que eu sou santo. No versículo 17 diz assim: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julgam, segundo a cada um andai em temor diante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, porque que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa é a leitura bíblica proposta. O tópico de número 1 nos apresenta assim: a santidade de Deus. O tópico de número 2, a santificação como um processo. E o tópico de número 3 é a santidade na prática. Primeiro, nós temos que entender um pouco sobre essa questão da santidade de Deus, né? Nós temos que trabalhar em cima dessa proposta, primeiro, para poder trabalhar toda a nossa lição, tá certo? É claro que nosso vídeo é curto, é de 30 minutos, até para não enfadar os irmãos, mas vamos lá.
Quando falamos em santidade, nós temos que ver os termos envolvidos aqui, né? Nós temos o vocábulo kadosh, que envolve a ideia de separação, o frescor. O termo agiosune significa separação ou santidade. A palavra raiz agos indica que qualquer objeto que merece respeito religioso, que pode ser um sacrifício expiatório, uma maldição, uma poluição ou algo que transmite culpa, algo separado para o uso e adoração aos deuses. A raiz verbal dela é adizomai, que significa ter medo, ter respeito profundo, e agiotes, que é a condição da santidade. Esses são os sentidos básicos para ver dentro desse contexto. Então, no hebraico nós temos o kadosh, que é um substantivo separação. Ainda o verbo kadosh quer dizer separar, o adjetivo quer dizer santo ou sagrado, né? E aí nós temos as raízes consonantais dentro disso tudo, né? E podemos ver, kadosh é uma palavra usada acerca de Deus, e os lugares, as coisas ligadas a Deus, né? O Deus santo é um rito levítico, é santo, um santuário é um lugar santo. Então essas coisas eram separadas para o uso divino. Então, como vamos ver no exemplo bíblico, em Êxodo capítulo 3, verso 5, a terra santa. Em Êxodo 12, 16, fala sobre a convocação santa. Em Êxodo capítulo 15, versículo 13, fala sobre a habitação santa. Em Êxodo capítulo 16, verso 23, fala sobre o descanso santo. Em Levítico capítulo número 2, versículo 3 e 10, fala sobre a oferenda santa. Em Números capítulo 14, capítulo 4, verso 4, nos apresenta as coisas santas. Em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 2, diz que Deus é santo. Em Salmo 99, verso 9, diz o Monte Santo de Sião, né? E no grego tem a palavra agos, que indica o objeto ou condições que desperta respeito e solenidade religiosa, mas também o temor, maldição, sacrifício, né? Então, é um dos 5 sinônimos para santo, né? Que é agios, é um dos 5 sinônimos para santo. O grego clássico, por exemplo, os deuses eram santos e seus santuários também eram santos. Então, no sentido original, está relacionado se ao despertar respeito ou temor, mas o uso diário, a palavra algumas vezes indica que são puras as coisas, castas e dedicadas a serviço divino. Então, coisas dignas de estar ligado com Deus. O próprio Deus é santo, não é? E tal como os profetas também é santo. João Batista figura como um homem santo. Os apóstolos também são santos, né? Os crentes são santos. Tudo tem o texto bíblico aqui apontando. Então, a característica da santidade de Deus a santidade, em seu sentido mais sublime, é aplicada aí a Deus. Ela denota os seguintes pontos. Primeiro, o fato de que Deus está separado da criação, até mesmo daquela porção da criação que não está maculada, não é? Segundo, Yahvé, pois, é transcendental, fazendo contraste com os falsos deuses. Terceiro, Deus é a essência absoluta da santidade. Terceiro, Deus é a essência absoluta da santidade. Então, da bondade e da retidão, sendo alvo de uma inquirição, porque santo, pureza e bem-estar está baseado na retidão e está dentro do seu caráter. Então, a santidade, nós temos a quarta posição aqui, a santidade de Deus é a perfeita e inspiradora. A santidade de Deus fala acerca de sua excelência moral. A santidade incorpora a si mesmo todas as excelências morais de Deus, né, como a sua bondade, seu amor, sua longanimidade, sendo aí a luz solar que abarca todas as cores do espectro, mesclando-se a força com a poderosa luz, né? A santidade de Deus é incomparável. A santidade de Deus é exibida em seu caráter, em seu nome, em suas palavras, em suas obras, né? E em seu reino, né? A pureza, justiça, bondade perfeita e todas as coisas tendo a retidão e ao bem-estar de todos, pois Deus é a fonte de tudo isto, né? Então, a santidade de Deus deve ser magnificada, a santidade de Deus deve ser imitada, a santidade de Deus
será duplicada nos reinos, nos remidos, aliás, né? E a santidade de Deus requer um serviço santo, né? Depois nós temos também a santidade do povo de Deus, ou seja, a santificação. Como eu disse no início, a santificação é a terceiro estágio da salvação. Primeiro, justificação, segundo, regeneração e depois santificação, ok? Então, quando vamos observar, dentro do contexto bíblico, né, o pecado é o obstáculo básico dessa questão, né, de não deixar você se santificar. Então deve haver libertação, o princípio do pecado, se o homem se sentir salvo. Ademais, deve haver santificação ao ser divino. Não basta alguém ser impecável. Também deve haver participação positiva nos atributos divinos e nas qualidades morais. Ok? Aí tem a transformação moral, né? Tem aí também a base necessária para a transformação moral e dentro desse conceito de santidade, não é? Então, santidade de coisas e de lugares. Também existiu isso desde o Antigo Testamento. São momentos de adoração, observâncias religiosas, são santos, como o sábado, por exemplo. Há dias santos, há santas convocações, e assim sucessivamente. Então, há infinidade de coisas, tudo atrelado a esta demanda, essa ordem, essa nomenclatura chamada santidade ou santificação, ok? Então é importante notar, quando vamos lidar com essa questão de santificação, que é agiasmo, que significa consagração, separação, santificação, refere-se a um processo que leva ao crente a tornar-se uma pessoa dedicada, santa, baseada em um princípio implantado quando da convenção forensemente reconhecida diante de Deus. Então o crente só é reconhecido diante de Deus mediante a santificação. Isso é um ponto muito interessante, que não podemos perder de vista essas demandas, né? Não podemos perder de vista essa ordem divina, essa ordem de Deus propriamente dita. Então só somos reconhecidos por Deus se houver santidade, tá certo? Não é estereótipo, não é nada disso, é santificação propriamente dito. Dentro da santificação nós temos os elementos que elencam a santificação. É a separação do crente para Deus, é a realização da obra divina, é por meio de Cristo, é através do Espírito Santo e consiste na comunhão mística com Cristo, né? Depende do valor da expiação pelo sangue, é a realização da energia da palavra de Deus na vida do homem. Cristo é o nosso mais elevado padrão de santidade, quanto a nossa santificação, e assim sucessivamente. Então, a inteira santificação, falando biblicamente, isto é declarado impossível na vida atual. Nós vamos ver isso em 1 João capítulo 1, versículo 8, porque nós ainda estamos em carne, mas precisamos nos esforçar para que possamos o básico, o máximo, aliás, possível, estar ausente dos problemas carnais e estar ligado mais à nossa vida espiritual ao Senhor, né? Então a experiência mostra que as declarações de inteira santificação são falsas, quando as pessoas querem sobrepor a outra, quando as pessoas não têm humildade suficiente de reconhecer a sua desgraça. Isso leva a pessoa realmente a um escalabro fora do comum, fora da santidade também, tá certo? Então vamos dar sequência à nossa aula, então já trazendo aí a santidade de Deus que nós trabalhamos, não é? A santidade de Deus, o Senhor Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito Santo é santo, e no tópico de número 2, nós temos a santificação como um processo, né? É Deus que opera esse processo dentro dessa natureza, ok? O zelo pela santificação no meio pentecostal, por exemplo, tem como precedentes aí, tem aí como precedente histórico, no origem do movimento. Nós vamos ver o movimento da Rua Azusa, por exemplo, lá em Los Angeles, que teve o início no século XX, aquele grande grupo que pertencia à igreja Holiness, que em inglês significa Holiness em inglês, e que significa santidade. Assim, o povo pentecostal da primeira geração acostumou-se
com a mensagem que põe ênfase à vida santificada. Santificação significa separação. Portanto, ela está relacionada à vigilância do crente em relação ao mundo e ao pecado. No hebraico, ela aparece como kadosh, já disse isso aqui, e o termo santo ele é empregado quando ético, indicado aí uma atitude separada dos que são justificados e regenerados. Elas não andam separadas. Salvação, ela vem acompanhada de justificação, regeneração e santificação. Caso contrário, não haverá. Vejamos o que está escrito vejamos o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 27, Colossenses capítulo 1, verso 22 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, nunca se vê a palavra santo aplicada isoladamente ao ser humano como fulano é santo. Cada vez mais que aparece, indica a exigência ética que se refere dos crentes. E dizer que é santo, você tem que viver como tal. Tá? Então, não existe esse negócio de só palavra. Tem que haver frutos, tem que haver obra, né? O ragiasmo, como diz a palavra de Deus, ela ocorre ocorre 10 vezes no Novo Testamento essa frase, né? Então, e a natureza da santificação, né? Como vamos trabalhar com isso? Dentro da nossa aula, da nossa lição, nós temos aí a santificação como processo, né? Aí nós temos a santificação posicional, a santificação progressiva, não é? E a santificação perfeita e final, né? E o tópico número 2 é a santificação na prática, né? Então vamos lá. A santificação tem uma origem em Deus, né? Conforme eu já disse, Deus é santo. A santificação é o princípio da identificação do crente com o próprio Deus e com a sua natureza, né? E na natureza de Deus é santa. Deus, como santo, é que nos chamou, sede vós também santos, segundo 1 Pedro, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, né? Antes da reforma, por exemplo, a igreja associava a santificação às obras, mas depois da reforma de 1517, em que se resgatou o sentido bíblico da justificação, pela fé ficou claro que ao menos, né, para aqueles que aderirem à reforma, então as obras são o resultado da graça, da vida de um salvo, acompanhado a salvação, e não por meio de eficaz pelo qual pode-se obter a salvação. Pelo contrário, a salvação tem que ter esse tripé: justificação, regeneração e santificação, né? Então nós temos o efeito, né, interno da santificação. A santificação leva o crente a um estado de purificação de coração, promovendo o crescimento moral, segundo o padrão de Deus, o qual a demonstração da santidade ou de santificação como ponto de partida. O interior se não houver isso, é falso, né? Então era a queixa de Jesus contra os fariseus. Em seus dias vivia com aparência de piedade, mas o seu coração eram sujos, né? Mateus capítulo 23, versículo 25, 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 1. O efeito externo da santificação, no entanto, a santificação não se exterioriza. O crente estará vivendo enclausurado em seu próprio mundo, não, né? Sem dar aos outros os testemunhos da graça de Deus e da vida, não. Ao testemunho da vida que há de refletir é o grau de santidade que a pessoa se encontra, né? Em Mateus 5, versículo 16, o efeito externo é decorrente da operação interna. O efeito externo da santificação é decorrente da operação que é feita internamente. Por isso, a natureza é espontânea, diferentemente do modo como os fariseus expressavam. Os fariseus eram oriundos de uma seita judaica chamada de Hasidim, que nasceu para proteger a nação das influências helenistas, né? Então, Hasidim significa os santificados, né? A expressão aqui dos atos religiosos, tais como orar nas praças, fazendo gesto com as mãos e com o corpo, não fazem asepsia quando jejuam
para demonstrar abatimento físico. Então isso era considerado por Jesus falsidade, tá certo? Precisa se cuidar, precisa ter frutos, precisa ter testemunho dos que estão de fora principalmente, ok? Então, as etapas da santificação. A santificação não aparece como a justificação, nem como a regeneração, em termos de tempo, por exemplo. Segue-se aí essencialmente 3 etapas. Então, nós vamos ver essas etapas para nos embasarmos melhor aqui dentro do que está proposto na nossa lição, né? Essas etapas da santificação, primeiro tem o céu, progressão e justificação, né? Indica-se que a justificação, que é uma grande semelhança entre a justificação e a regeneração e a santidade, a santificação, Paulo acentua as 3 ocorrências do crente lá em Corinto. E o que algum tem sido, não haveis sido levados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Com a santificação, o crente ganha a consciência de que está morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então, a santificação ela é progressiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, verso 1, 9 e 10. Então, no ato da conversão, somos declarados santos pelo Senhor. Mesmo assim, todos os crentes têm o dever de seguir a sua santificação, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, embora Paulo diga que os crentes estão mortos em pecado, ele mesmo reconhece que o pecado permanece na natureza humana de cada um. Por isso, aconselha-os a não se renderem ao pecado, né? Na progressão, o crente é transformado de glória em glória, quando cada vez mais é parecido com Cristo, né? Então, é completada no céu, ou seja, ninguém nesta vida pode se orgulhar de que atingiu o grau de santidade máximo. Pelo contrário, alguns movimentos históricos apregoavam a perfeição cristã, ensinando que o crente pode alcançar aí a plena santidade neste mundo, nunca mais pecar. Então, entre eles estão os pelagianos, os semi-pelagianos, e pela distorção dos ensinos de John Wesley, por exemplo, sobre a perfeição cristã, surgiram alguns grupos alegando 2 coisas: que o crente, depois da regeneração, depois do batismo com o Espírito Santo, mas nunca mais peca. Então a Bíblia exige perfeição do ser humano, capítulo 17, versículo 1 de Gênesis, e Mateus capítulo 5, versículo 48, né? Então vejamos, né? Porém, a tal perfeição é relativa e não absoluta. Nenhum ser humano, por mais santo que seja, está isento de pecar, conforme Provérbios 20, verso 9, né? E 1 Reis, capítulo 8, verso 46, Eclesiastes, capítulo número 7, verso 20, e 1 João, capítulo 1, verso 8. Então, no céu, entretanto, ninguém mais sofrerá as aflições do poder do pecado. Lá, os que já chegaram pela morte do corpo físico são chamados de justos e aperfeiçoados, né? Justos aperfeiçoados. Então, o lado divino da santificação nós temos aqui. A santificação é uma obra tão rica que envolve a Trindade, a obra do Pai. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 23. A obra do Filho: vós sois maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar. E tem a obra do Espírito Santo, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós que tem Deus elegido desde o princípio da salvação em santificação do Espírito e da verdade. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. E tem o lado humano da santificação. Por que não dizer? No Novo Testamento, todos os crentes há uma vida de total devoção ao Senhor, inserindo aí na necessidade do esforço humano para se atingir o alvo da vocação cristã, que Cristo é o nosso preço, que Cristo é o alvo da vocação cristã, que é Cristo. Então este é o preço compensador
e na eternidade acolhemos os frutos de todos o empenho, sim, a santificação como conta da participação da Trindade Divina sobre a nossa vida, ok? Dá um oxigênio dentro disso, tudo isso, assim como a água resulta em duas moléculas, né, de hidrogênio, é um oxigênio. Do mesmo modo, a salvação exige justificação, regeneração e santificação para que ela seja completa, ok? Então, nós já sintetizamos tudo isso, né? E observamos que essa consagração do corpo, ela tem que estar em sujeição com a palavra de Deus. Depois nós temos alguns conceitos, né, dentro do Antigo Testamento, que aparece o termo santificação. Normalmente aparece a palavra santo ou santidade, as quais se referia a Deus e transmitia a ideia da inacessibilidade da nação, que se exigia a atitude de santidade, ou seja, de separação dos povos entre os quais poderia se contaminar com as suas crenças pagãs e etc. e tal, né? Depois nós temos a santidade dentro da ética e a plenitude da santidade e também a progressão da santificação, ok? Então nós temos aí com certeza uma base muito bem estruturada para que possamos continuar firmes, para que possamos acreditar, jovens, senhores e senhoras, e especialmente os jovens, que essa lição é voltada para ele. A santificação é uma realidade dentro de tudo que nós aprendemos até então, né? A salvação é uma realidade. Tem um livro aqui na estante virtual, a santidade, né, que liberta. O interessante, esse material é da nossa CPAD. Eu recomendo que quem puder adquiram, né? Então, a santidade na prática, a santidade na vida diária, diante da realidade do que servimos a Deus Santo e o representamos nessa terra, é preciso que externemos aí a santidade, né? Em que o Espírito nos ajude a crescer. Portanto, como filhos de Deus, devemos ser presentes aonde Ele nos ensina ali e nos leva a refletir a sua glória. O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca, a fim de sermos sal e luz nessa terra. Sal e luz da terra, isso mesmo, não é? Depois nós temos aí, somos santificados pela palavra. Jesus sabia da importância da santificação e também do preço que se paga para que o crente tenha uma vida de santidade. Por isso ele orou: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro ponto importante aqui é a santidade que nos conduz para o céu. Há quem veja a santidade como uma condição moral que serve somente para nos atrapalhar e ter uma vida de prazeres e realizações mundanas. Mas se pensarmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos lembraremos aí que existe em nós uma consciência que nos diz o que fazer de certo ou errado com esse juiz, um sentimento de alegria, de culpa, com a sensação de que chegamos em algum lugar. Se cremos na vida eterna, devemos também crer que um dia estaremos diante de Deus para ouvir: bem-estar, servo bom e fiel. Sede fiel, não foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mateus 25, versículo de número 21, não é? Então precisamos aí ter essa base contextualizada, consolidada dentro da santificação que nós até então falamos, comentamos, né? Nós temos aí a teologia de Stanley Horton, que é essa teologia aqui, ó. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, é essa teologia aqui, na página de número, é essa aqui, ó. O comentarista faz uma observação aqui, nas páginas 264, deixa-me ver que observação que ele faz aqui, 264, não é? Dentro dessa questão, 268, 266, 264, ele faz uma observação aqui, ó.
quando ele fala da importância do estudo da natureza, da santidade, não é? A origem da natureza, sobre essa questão dessa base, não é? Ele usa aqui a importância de estar na natureza, de explicar a natureza do pecado, né? Então, dentro dessa base aqui, nós vamos ver que a importância prática do estudo da natureza do pecado pode ser percebida no seu relacionamento com outras doutrinas, não é? O pecado distorce todos os conhecimentos, lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético. Como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? O estudo da natureza divina deve considerar o controle, aliás, providencial de Deus sobre todo o mundo amaldiçoado pelo pecado. O estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas como agora geme, ensinado aí pela redenção, ansiando pela redenção, não é? Então devemos estar totalmente ligados a esse Senhor, esse Deus, esse grande e poderoso Senhor das nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que temos em mente que a santificação ela é operada pelo Espírito Santo, porque ela faz parte do compêndio da salvação, faz parte da salvação, justificação, regeneração e santificação, e sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.